Muito boa tarde a todos. Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise de Sebastião Imaginário aos jogos do Grupo Desportivo de Chaves. Muito boa tarde, Sebastião. Pergunto-te que observação é que fazes deste jogo, um jogo de sábado, onde o Chaves não conseguiu somar 3 pontos e mantém mais longe este sonho pela promoção. Boa tarde, Sara. Boa tarde a quem nos vai ver, quem nos está a ver. Obviamente que não é o resultado que, de todo, que os transmontanos, os adeptos dos Chaves, esperariam. No mínimo, esperaria-se uma divisão pontual. O Chaves, que até esteve a vencer, mas com erros fatais na parte final, permitiu a reviravolta da equipa estudantil. Duas equipas que entraram em campo empatadas, duas equipas que sabiam da importância deste jogo, sendo que para os Chaves o empate seria um mal menor, enquanto para a equipa da Académica era só a vitória interferiria. Neste contexto assistiu-se a entrada, digamos, em que as equipas se respeitaram mutuamente, embora com um ligeiro ascendente da equipa de Rui Borges. De qualquer das formas, o Chaves foi a primeira equipa, de facto, a ter uma ameaça forte à baliza do adversário. Aos 14 minutos chegou a introduzir a bola na baliza de Miguel, mas que iremos analisar daqui a pouco. A este lance reagiu a equipa da Académica aos 21 minutos, beneficiando de um erro de Bellingham ao domínio em zona proibida, permitiu a Sanca um remate de primeira com a bola a sair ainda relativamente ao lado do posto esquerdo de Paulo Vitor. Depois o jogo foi um bocado mastigado ali na zona intermediária, embora fosse intenso, foi um jogo agradável de assistir e com grandes emoções, e emoções também fortes na parte final da partida. Certo é que nesta primeira parte há só mais dois lances destacar. Um remate de Boldini aos 33 minutos à travessão do guarda-redes do Desportivo Chaves, um erro de precisão de passe entre os dois centrais do Desportivo Chaves, Rocha e Vasco Fernandes, a bola a ser captada por o marroquino Boldini, ele a rematar de imediato com a bola a bater com o estrondo na travessão do guarda-redes do Desportivo Chaves. Depois, o gol do Desportivo Chaves, uma excelente recuperação de João Correia a progredir alguns metros e a rematar colocado fora do alcance do guarda-redes Mick. Com a perder, Rui Borges na etapa complementar fez aquilo que se impunha, deu um cariz mais ofensivo à sua equipa, alterou o seu 4-3 inicial para um 4-4-2, com Mayembela a jogar ao lado de Boldini, com Sanca e Traquina bem aberto nas alas, e ficava de Diogo Pereira e Ricardo Dias no controle das operações. Certo é que aos 51 minutos, a Académica esteve perto de igualar a partida, uma bola metida nas costas da defensiva do Desportivo Chaves, aparecer Boldini descaído sobre o flanco esquerdo a rematar às malhas laterais da equipa transmontana. Chaves também reagiu nesse período e foi um excelente remate de Bates a assustar o guarda-redes Mico. Depois, a Académica a ter posse de bola, a tentar empurrar o Desportivo Chaves para o seu último terço defensivo, mas o certo é que a equipa de Vítor Campelos tinha o jogo perfeitamente controlado quando duas asneirolas enormes dos jogadores do Desportivo Chaves originaram a reviravolta no marcador. Primeiro, João Reis a cometer grande penalidade sobre Ricardo Dias, no entender do árbitro da partida, também é um lance que iremos analisar, e depois praticamente no minuto seguinte, o Chaves a ter uma enorme oportunidade. Aquele que é para mim o momento do jogo, com o João Reis a meter a bola nas costas da defensiva da Académica, a aparecer o seu colega, o outro lateral, João Correia, a rematar de imediato, e por instinto o guarda-redes da Académica a fazer uma enorme defesa, uma excelente defesa, com muita felicidade à mistura, já que a bola bateu na cara, e impedir o golo do Desportivo Chaves. Há um canto, e na sequência do canto a Académica vai à grande área do Desportivo Chaves, conquista um pontapé de canto, e na sequência do canto mais um erro, uma má abordagem de Paulo Vitor, a estar na origem do cabeceamento de Boldini, com a bola a tabular ainda em Vasco Fernandes, a chegar ao fundo da baliza. Faltavam poucos minutos para o Chaves tentar evitar a derrota. O Chaves tentou, mas depois foi mais com o coração do que com a cabeça. Eu diria que um jogo equilibrado ao longo dos 90 minutos, embora com algum ascendente da equipa coimbra, mas parece-me a mim que não terem acontecido os erros grosseiros que aconteceram do Desportivo Chaves. O Chaves teria tido condições para sair do estádio municipal de Coimbra com pontos na bagagem. Infelizmente não aconteceu,
as coisas ficaram um pouco mais difíceis para o Desportivo Chaves. Sorriu a Académica, mas é bom que se recorde que ainda falta longo caminho, ainda faltam 12 jornadas e que foi um passo atrás nessa luta por um lugar do pódio, mas para já nada está perdido e certamente quer os adeptos, quer os jogadores dos Desportivos Chaves não irão atirar a toalha ao chão, porque é bom que tenhamos a noção, que nos recordemos que há 2 meses atrás ninguém esperaria que o Chaves estaria nesta fase da competição a lutar por um lugar do pódio. E assim sendo, não há que tirar a toalha ao chão, até porque, como diz o povo, até ao lavar dos cestos é vindime, e a equipa do Desportivo Chaves vai ter que entrar em todos os jogos para lutar pelos 3 pontos, e aquilo que sempre foi dito pelo técnico Vítor Campelos, as contas fazem-se no final da competição. De qualquer forma, parece-me a mim que o Chaves tem legítimas aspirações, embora o segundo, é verdade que o segundo lugar ficou mais complicado, tem legítimas aspirações, pelo menos ao lugar, a ocupar um dos lugares do pódio. Numa jornada que há que dizer, Sara, que foi... Nada poderia ter corrido pior ao Desportivo Chaves. A única situação que poderia ter corrido pior ao Desportivo Chaves era perder, por exemplo, por 3-1, que ficaria em desvantagem no confronto direto com a Académica. É que todos os concorrentes, todas aquelas equipas, aquelas 6 equipas, aquele lote de 5 equipas que lutam pelo segundo e pelo terceiro lugar, conquistaram todas. Mas é bom que olhemos para a frente, olhemos para o futuro, e no futuro, na próxima jornada, provavelmente, e se o Chaves fizer a sua tarefa, que é vencer o Mafra, irá recuperar pontos, porque há duelos entre 4 dessas equipas, e como é sabido, alguma delas, ou provavelmente até podem ser as 4, vão perder pontos, e se o Chaves ganhar, recuperará pontos em relação a esses concorrentes. Por isso, nada de tirar a toalha ao chão, continuar a lutar, porque esse também está o ADN dos adeptos do Desportivo Chaves, esse é o ADN dos valentes transmontanos. É esta equipa, se foi este plantel, que nos fez chegar aqui a esta fase, a sonhar com uma hipotética subida de divisão. Estou em crer que vamos fazer tudo para conquistar felicidade, conquistar os 12 pontos, os máximos 12 pontos, e não tenho a mínima dúvida, se o Chaves conquistar os 12 pontos que estão em compita, que irá ter uma posição de pódio, mas temos que lutar, e se tivermos que cair, vamos cair de pé, com honra, com dignidade. Pode não haver glória, mas temos que ter honra e dignidade no momento em que cair, e penso que é isso, que quer a estrutura, quer a equipa técnica, quer os próprios jogadores irão tentar fazer nestas 4 jornadas que faltam até ao final da competição. Muito bem, apesar da derrota, quem consideras ter sido o homem do jogo, tu que acompanhaste de perto a partida no Municipal de Coimbra? No Chaves não tenho qualquer dúvida, aliás, eu não tenho qualquer dúvida qual foi o melhor homem em campo. Na minha opinião, ou se quisermos, o homem mais decisivo, mais determinante nesta partida foi o guarda-redes Mica, porque faz uma defesa enorme e com alguma felicidade aos 80 minutos, e se o Chaves passa para a frente do marcador nessa altura, o Chaves dificilmente perderia este jogo. Para mim, esse é o momento do jogo e é esse, na minha opinião, o homem do jogo deste encontro. Relativamente aos jogadores do Chaves, fez uma excelente exibição. Pena foi não ter feito esse lance, não ter tido a felicidade de fazer gol. E João Correia foi nomeado como o melhor jogador do transmontano presente no Velhinho. Não é no Velhinho, antigamente era o Calhabé, no Municipal de Coimbra. Muito bem, seguimos agora para as notas aos jogadores e treinador e árbitro. Que nota dar a Paulo Vítor? 1 para Paulo Vítor. Comprometeu de forma inexplicável, mas só acontece a quem está lá dentro, é verdade, há que dizer isso, mas é de facto um erro grosseiro do guarda-redes do Desportivo Chaves, a forma como aborda o lance, naquela perspectiva. O guarda-redes, e isso é dos livros, aprende-se nos infantis, aprende-se nas escolinhas. Quando o guarda-redes sai, a bola tem que ser dele. Paulo Vítor saiu, falhou a interseção da bola, permitiu que a bola bateu quase que involuntariamente em Boldini, que caminhou-se para o fundo da baliza, sendo que tal como a Liga Ateliê, para mim também é autogolo do Vasco Fernandes. Depois o 1, eu diria 2, mas o 1 sobretudo pelas cenas que aconteceram também no final da partida a envolver os guarda-redes dos Desportivos Chaves. Por isso, foi um gesto infeliz. Ora, João Correia, nota para João Correia. 3 para João Correia. Acho que João Correia fez um grande jogo. O João Correia quer a defender, quer a atacar, ao contrário que já havia escrito, Senka raramente teve oportunidade, ganhou praticamente todos os duelos, o lateral direito do Desportivo Chaves, ele que já volta a reafirmar, está na calha um excelente lateral direito do futebol português, marcou um excelente golo numa antecipação
e pena foi que aos 80 minutos a sorte não estivesse do seu lado para coroar uma boa exibição, que seria uma exibição de mão cheia. Nota para Luís Rocha. 2 para Luís Rocha, cometeu um erro aos 33 minutos, numa falta de precisão com o Vasco Fernandes, colocou a bola nos pés de Boldini, esse lance não acabou o gol, mas sobretudo ao longo da partida depois meteu completamente Boldini, teve um outro lance em que ganhou o lance, porque o Boldini é de facto um jogador com qualidade, mas maioritariamente os lances foram ganhos pelo capitão do Desportivo Chaves. Depois, as emoções já à flor da pele no final da partida, chegou isso não só desta partida, embora aí pouca influência tinha, porque faltavam 2 minutos para acabar o jogo, mas sobretudo para as batalhas que se seguem. Vasco Fernandes. 3 para Vasco Fernandes, infelicidade no golo da equipa Coimbra, porque a bola bate dele antes de entrar. Ele que curiosamente até acabou por abrir o marcador no lance que estava precedido de fora de jogo. O resto do jogo foi um jogador calmo, seguro, tranquilo que temos visto ao longo da temporada, não, mas desde que chegou ao Desportivo Chaves. Nota para João Reis. 2 para João Reis, claramente penalizado pela imprudência em que cometeu a grande penalidade, porque até aí estava a fazer uma exibição regular, e o sinal, a prova da sua boa exibição é que Traquinha praticamente não se viu. Depois podia ter sido compensado se da grande penalidade que cometeu naquele grande passe que fez para as costas da defensiva, em que isolou o João Correia, que este não conseguiu fazer gol, mas fica claramente marcado pelo lance da grande penalidade, uma grande imprudência de um jogador que deveria de saber que, até porque naquela situação o jogador Ricardo Dias tinha poucas hipóteses de sucesso, já que estava cercado quer por ele, quer também por Nuno Coelho. Eu diria que ali seria fácil fazer contenção, obviamente, mas isto é muito mais fácil dizer na poltrona e dizer na bancada de quem está lá dentro. Não foi essa, infelizmente, a opção de João Correia e de João Reis, e acabou por cometer uma grande penalidade que deu início à reviravolta de Coimbra. Beni. 2 para Beni. Beni tem vindo nos últimos jogos, depois de 3 ou 4 jogos de boa qualidade, tem vindo a descer de produção, muito complicativo, a perder demasiadas bolas em zona proibida, e sinal, um desses sinais é a primeira oportunidade académica, não sei o que é que terá passado por Beni, um cruzamento do lado esquerdo de Mike, e Beni a querer dominar a bola com o peito, dominou mal e colocou a bola nos pés de Franca, que felizmente rematou ao lado. O resto não foi por acaso, foi o primeiro jogador a ser certificado aqui pelo Desportivo Chaves, em claro sinal que o técnico também não estava satisfeito com a condição do médio do Desportivo Chaves. João Teixeira. 3 para João Teixeira, um jogador de enorme desgaste, tem um raio de ação muito grande. João Teixeira é um jogador com qualidade. Aos 40 minutos esteve perto do gol, no remate a tirar tinta ao posto esquerdo de Mike. Depois, como habitualmente, acabou sacrificado, porque a missão que ele tem ao longo dos 90 minutos é de facto de muito, dos 90 minutos, ao tempo que está em jogo, é de muito desgaste. Mas quando a bola chega aos pés dele, note-se que a qualidade está lá, e desta vez até conseguiu dar um bom critério, boas decisões aos lances. Nuno Coelho. 3 para Nuno Coelho, uma boa exibição do âncora do Desportivo Chaves, ele joga ali na posição 6, um excelente em termos defensivos, no auxílio à sua dupla de centrais, sobretudo quando a Académica utilizou mais um elemento, Mayambela para a frente de ataque, mas Nuno Coelho fez mais que isso. Tudo que fez neste jogo foi praticamente tudo bem feito. Nota para Bachi. 3 para Bachi, foi agressivo, procurou criar desequilíbrios aqui e ali, foi um pouco infeliz, aos 158 minutos podia ter feito um grande gol, mas desta vez ninguém pode acusar Bachi de não estar interventivo, de não ser ativo em prol da equipe. Nota para Juninho. 2 para Juninho. E eu era um jogador em que eu depositava grandes esperanças, mas as coisas não correram bem a Juninho, e se tirar da memória um remate aos 67 minutos com a bola a bater nas balhas atrás, depois de uma boa diagonal naquilo que é o seu forte, as suas características, pouco mais fez ao longo dos 90 minutos, até porque também há que dizê-lo, também não foi muito bem servido, não foi muito bem iniciado naquela que é a sua principal característica no espaço, para impor a sua velocidade. Nota para Roberto.
2 para Roberto, um jogador que claramente não foi bem servido, não teve bolas de gol, teve que correr à procura dessas bolas, e como todos sabemos, ou pelo menos ainda no mundo do futebol sabe que o ponta de lança é aquele que mais vive, que mais necessita de ser municiado, de ser alimentado pelos colegas da equipa. E desta vez Roberto não foi bem alimentado, de tal forma que não me recordo de Roberto ter tido uma situação para rematar a baliza, uma situação dentro da grande área capaz de estar em condições de facturar. Luís Silva. 2 para Luís Silva, o técnico que veio trazer agressividade. A verdade é que ele trouxe essa agressividade, mas infelizmente para ele, infelizmente para a equipe, poucos minutos depois de estar em campo, menos 10 minutos, o Chaves acabaria por sofrer a grande penalidade que daria ao gol da igualdade. Kevin Pina. 3 para Kevin Pina, a primeira opção do técnico do Desportivo Chaves, entrou para o lugar do Beni, entrou bastante bem, destemido, a querer ter bola, a não se encolher, sabendo da importância da partida, e para mim foi uma agradável surpresa ver este Kevin Pina, e um jogador que eu não conhecia de todo. Eu sei que jogou na equipa satélite da equipa do Chaves da época passada, vi um jogo que não me ficou na retina, jogou esta época, foi lançado por Carlos Pinto num jogo de má memória frente ao Casa Pia, de tal forma que acabou por ser substituído ainda dentro dos primeiros 30 minutos, mas de facto neste jogo entrou muitíssimo bem, a não ter medo de ter bola, a assumir. E para um jovem que faz praticamente, que entra num jogo desta importância, eu diria que Kevin Pina, que deixou bons apontamentos e é um jogador a rever no futuro. Wellington. 2 para o Wellington, entrou mal na partida, contrariamente àquilo que tem sido enorme. Não teve muita bola, não conseguiu esticar o jogo para a frente, que era provavelmente aquilo que Vítor Campelos pretendia quando tirou o Juninho, porque o Juninho não estava a fazer isso. Ele meteu o Wellington na tentativa de o Wellington ser capaz de esticar o jogo, levar a equipa para a frente, mas o Wellington também não conseguiu. Resta a nota para Guedes, não sei se queres atribuir, que entrou aos 86 minutos. Obviamente que não vou atribuir uma nota a Guedes entrou na fase do desespero, e seria bom para o Desportivo Chaves que desde Guedes tivesse entrado a Bura por uma razão, que significaria que o Chaves estaria em vantagem nessa altura. Infelizmente o técnico teve que lançar a mão de Guedes, de Hélder Guedes, que era ir à procura pelo menos de evitar a derrota. Nota agora para o treinador Vítor Campelos. Nota 3 para Vítor Campelos. Acho que armou bem a equipa. O Chaves tinha o jogo perfeitamente. O Chaves tinha o jogo perfeitamente controlado. É normal, com mais posse de bola da equipa da Académica, porque estava em desvantagem. A Académica tinha que ir correr atrás do prejuízo. Mas a verdade é que se faça um esforço de memória, e convido os ouvintes e os espectadores que nos vão ver, que nos estão a ver, que tirando o lance de Boldino aos 51 minutos, que me descrevam outro lance de perigo da Académica depois do intervalo. É que os lances de perigo da Académica foram oferecidos pelo Desportivo de Chaves, foram a grande penalidade e o lance de Paulo Vitor. E eu defendo aqui que não há nenhum treinador que resista a erros desses. Não é Vítor Campelos, não é Carlos Pinto, nem Zé Mourinho, nem Pepe Guardiola, nem Jürgen Klopp conseguem resistir quando há asneiras deste tamanho, que normalmente têm consequências. Este, infelizmente, para o Desportivo Chaves teve consequências. Por outro lado, também há que dizer que as pessoas por vezes esquecem-se que no mundo do futebol só há uma bola, e que do outro lado também está uma equipa que tem a mesma ambição, os mesmos argumentos e os mesmos desejos que a nossa equipa de vencer. E obviamente quando não temos bola temos que defender, procurar recuperar o mais rápido possível e escondê-la do adversário. Por outro lado, diria que até ao minuto 70, até ao minuto 77 da altura fatídica da grande penalidade, o plano de jogo de Vítor Campelos estava a correr quase na perfeição. E só não digo na perfeição porque o Chaves não estava a ter conseguir, e Vítor Campelos depois falou isso na conferência de imprensa, a ter mais bola, porque o Chaves precisava ter um pouquinho mais de bola para procurar ferir o adversário e chegar ao segundo gol. Mas parece-me a mim que o jogo estava perfeitamente controlado pela equipa transmontana, que a não terem acontecido esses erros fatídicos quer de João Reis, quer de Paulo Vitor, provavelmente hoje estaríamos aqui a falar de uma vitória do Desportivo Chaves. Parece-me que o técnico do Desportivo Chaves também, pareceu-me, se as pessoas olharem para a ficha do jogo, se olharem para o banco dos suplentes,
bem que o Chaves tinha praticamente o guarda-redes mais quatro elementos de características defensivas, tinha o Calazante, tinha o Zé Gomes, tinha o Bura, tinha o outro lateral direito, o Rafael Vegas, são 5 jogadores que estavam praticamente de características defensivas. Depois tínhamos como médio Kevin Pina e Luís Silva. Olhamos para aqui, não haveria um construtor de jogo que ele pudesse, digamos que sim, na altura em que tirou João Teixeira a lançar, por exemplo, o Zé Tiago. Não sei o que é que se passa também com o Zé Tiago, e por uma expressão, o Zé Tiago, me perdoa se estou a dizer alguma barbaridade, mas parece claramente que o Zé Tiago foi atrás dos montes passar férias, estava por fraca produção que ele tem vindo a demonstrar. Atenção, quem não põe em causa a qualidade do Zé Tiago, porque acho que tem enorme qualidade, mas em trás dos montes ainda não vimos essa qualidade. Depois, outra situação, o que é que se passa com o Jordan Toro, um jogador que saiu lesionado de Chaves, vai para a seleção, sacrifica-se na seleção e vem e nunca mais joga no Desportivo Chaves. Os jogadores de futebol têm que ser profissionais. Eu compreendo a posição do Toro. O Toro vai para a seleção, é visibilidade, um jogador que joga na segunda divisão nacional, vai para a sua seleção, tem uma visibilidade internacional, mas tem que haver respeito pelos clubes que pagam os vencimentos. É que Toro era um jogador fundamental, estava em crescendo de forma, e o Chaves abdica entre comas, porque não pode utilizar um jogador extremamente importante na fase crucial do campeonato. Por outro lado, este era um jogo claramente para ele. Eu vou falar do Willian porque acho que era um jogo para o Willian. Vi muitas críticas a Roberto, injustas, porque o Roberto não é um jogador que... O Roberto depende muito do jogo coletivo, enquanto o Willian é um jogador, é um trabalhador nato, é um jogador que se dá ao jogo, vai à procura da bola. Parece-me a mim que se Vítor Campelos tem tido toda a sua máquina disponível, todo o seu plantel disponível, este jogo poderia, até porque em termos de soluções, não me parece em termos de 11 inicial, porque em termos de 11 inicial a equipa ganha e não se mexe, já é uma velha máxima, mas sobretudo quando na altura de ir ao banco, se tivesse Zé Tiago, se tivesse João António, se tivesse o Willian, provavelmente as opções seriam outras. Mas o Chaves não teve, e há que dizer que, na minha opinião, o técnico montou bem a equipa, o Chaves estava a ter o controle da partida. E foi também a primeira derrota de Vítor Campelos. A primeira derrota de Vítor Campelos. Deixa-me dizer que havia alguns que já estavam com as facas escondidas, porque ao primeiro desaire começaram logo a atacar o Vítor Campelos, na minha opinião, de forma injusta, e eu acho que ele está a fazer um bom trabalho à frente do comando técnico do Desportivo de Chaves, porque quando ele chegou, poucos esperariam, eu disse isso há pouco, poucos esperariam que o Chaves, nesta fase da competição, estivesse de facto a lutar por um lugar ao pódio. E o lugar pelo pódio, que eu repito, o Chaves perdeu, mas está da luta. Isto, como eu diria um dia, e parafraseando o José Mourinho, quando ganhou a primeira taça UEFA ao serviço do Futebol do Porto, na altura, se memória, perdeu em casa com o PAOK. José Mourinho correu o campo todo feito com o seu colega da equipa do PAOK e disse: atenção, que isto ainda não acabou. Também disse isso aos jogadores do Desportivo de Chaves: atenção, já só teve uma derrota, isto ainda não acabou. Ainda faltam 12 pontos em disputa e esta equipa, este plantel, tem capacidade para os conquistar. E conquistando, tenho a certeza que o Chaves ficará no lugar de pódio. Claro que sim. Falta apenas a análise ao árbitro e a nota. Nuno Almeida vou atribuir nota 2 porque me parece que tem um lance decisivo em toda a partida. São os 4 casos dos jogos, e se quiser vamos começar já por aí. Aos 14 minutos o gol anulado a Vasco Fernandes. Uma boa decisão da equipa de arbitragem, uma boa decisão do árbitro assistente André Campos, porque de facto estão com 2-3 jogadores do Desportivo Chaves em clara posição de fora de jogo, incluindo o próprio Vasco Fernandes. Depois, aquele que é, na minha ótica, o grande erro da equipa de arbitragem. Aos 22 minutos, Fabinho já tinha um cartão amarelo, pisa ostensivamente Nuno Coelho, tem que ver o segundo cartão amarelo. Aqui não há contemplações, é falta passível de cartão amarelo, falta antidesportiva, Fabinho tem que ser expulso. É o grande erro, na minha opinião, de Nuno Almeida nesta partida, e basta só recordar que eu antes estive a ver o Boa Vista Marítimo, e num lance muito semelhante a este, o árbitro da partida não teve dúvidas em exibir o cartão amarelo ao jogador infrator. Também não tenho dúvidas. Se o Fabinho não tivesse cartão amarelo, que Nuno Almeida teria exibido o cartão amarelo ao jogador da Académica. Portanto, este é um lance importantíssimo, porque é um lance aos 22 minutos, um lance que colocaria a equipa estudantil jogar cerca de 70 minutos com menos uma unidade. Por isso, é um lance, na minha opinião, marcante nesta partida. Contra os outros lances, o lance da grande penalidade, parece-me que decidiu bem mais da partida.
há, de facto, eu revi 2 ou 3 vezes o lance, há um aproveitamento de Ricardo Fernandes, de Ricardo Dias, é verdade, mas há um toque, há a imprudência do João Reis, por isso penso que aceitaria que Soares não tivesse marcado, aceitaria perfeitamente, mas também como aceito que ele tivesse assinalado, porque de facto vê-se que há um toque. Há um aproveitamento do jogador da Académica, é verdade que há, e como todos nós sabemos, o futebol é um jogo de enganos em que se procura enganar a equipa de arbitragem, mas na minha opinião pode levantar luzes, mas eu aceito esta grande penalidade, porque visto e revisto há um toque de João Reis no pé esquerdo do jogador da Académica. O outro lance temos aqui para analisar é o segundo gol da Académica. Recebi mensagens no final da partida a dizer que haveria uma hipotética infração de Boldini. Parece-me que as imagens não são de todo esclarecedoras, sabes, não há, mas é um lance muito difícil, é um lance que poderia eventualmente ser de VAR. Acho claro que a partir daqui dificilmente conseguiria descontinuar qualquer infração, como eu não consigo descontinuar, sinceramente eu não consigo ver qualquer infração do jogador da Académica. Vejo assim, é uma saída em falso do guarda-redes do Desportivo Chaves. Penso que tecnicamente o árbitro da partida esteve bem, decidiu maioritariamente bem todos os lances da partida, mal disciplinarmente, porque teria que exibir o segundo cartão amarelo a Fabinho. Quanto às outras 2 expulsões, infelizmente já na parte final para os jogadores do Desportivo Chaves, e penso que foi audível no estádio que é bem expulso, o Rocha é bem expulso, disse coisas que, de facto, no calor da luta dizem-se aquelas coisas, e estou em crer que Rocha é expulso porque não há público, porque se houvesse público, aquilo que Rocha disse, provavelmente Nuno Almeida faria ouvidos de marcador, mas como não há público, ouvimos tão bem a expressão que Rocha disse, claro que tinha medo que o expulsasse. Quanto à expulsão de Paulo Vitor, eu sinceramente não vi em campo, vi depois, vi aquele amontoado lá em campo, depois na sala de imprensa foi-me dito pelo diretor desportivo do Desportivo Estado Nelson Menho que tinha sido dada ordem de expulsão Paulo Vitor. Cheguei a casa, vi as imagens. Portanto, alegamos que são as tais emoções à flor da pele. O árbitro apita, Boldini remata a bola contra o guarda-redes do Desportivo Chaves, o guarda-redes do Desportivo Chaves reage por instinto. Eu diria que... Achas que não houve intenção? Ele parece pedir desculpa. Sim, mas acho que Sara, acho que ali o que aconteceu aquilo é que Paulo Vitor sentiu que foi ele um dos grandes responsáveis por este resultado, porque de facto a bola era demasiado fácil para ele segurar a bola, ele não a segurou. E depois aquelas emoções, o jogador sentiu-se que ele é que é o responsável. Ele pensa que é uma atitude provocatória de Boldini, penso que é em simultâneo. Penso que só quem não jogou futebol é que pensa que estas coisas são fáceis de controlar, são as emoções, não são fáceis. É o calor da luta, é a importância do jogo que levou o guarda-redes do Desportivo Chaves a ter esta atitude, uma atitude que provavelmente vai ser cara para aí com 2 joguinhos, no mínimo, 2 jogos de suspensão. Portanto, significa que irá falhar provavelmente com o Mafra e com o Estoril os próximos 2 jogos. Esperamos bem que não, porque era um jogador que era titular indiscutível, era o único jogador que contava os 90 minutos em todos os jogos. Isso vê-se da importância do Paulo Vitor que tem na equipa do Desportivo Chaves, e embora a importância seja relativa, até porque eu sempre defendi isto, que um guarda-redes de uma equipa que quer subir divisão tem que dar 10 pontos no final, no mínimo 10 pontos, e parece-me que o Paulo Vitor, é verdade, já deu alguns, mas também já entrou muito ourinho ao bandido e em jogos importantes. Muito bem. Ora, como é que vai ser o próximo jogo com o Mafra? No dia 1 de maio, dia de trabalhador, às 11 horas no Municipal. Dia do Trabalhador é a primeira oportunidade que os jogadores do Desportivo Chaves têm para regressarem às vitórias, e eu disse isso aqui, não disse aqui, hoje vou dizê-lo agora. Depois de uma derrota, o Chaves, a equipa que perde, está sempre mais próximo da vitória. É isso que a equipa do Chaves vai tentar perante o Mafra, que tem começou muitíssimo bem o campeonato, já mudou de treinador, agora é Ricardo Sousa, depois de ter sido o Filipe Cândido.
A equipa que está relativamente tranquila na classificação precisará de mais 2 pontos até ao final do campeonato. Precisará de uma vitória para matematicamente garantir a manutenção, mas o Chaves não se importa e tem que fazer pela vida, tem que conquistar os 3 pontos, até porque conquistando os 3 pontos não tenho a menor dúvida que irá ganhar pontos à concorrência e irá subir na tabela classificativa. É bom que se olhe para a classificação nesta altura, o Chaves está em sexto, mas do sexto ao terceiro são 3 pontos de diferença. É um jogo. E até é por isso que eu acho que o Chaves tem que lutar para ganhar os próximos 12 jogos, até porque pode acontecer uma coisa que já me passou aqui pela cabeça. Acabarem todas as equipas, 5 equipas, em igualdade pontual. É que pode acontecer Vizela, Académica, Chaves, Arouca, Feirense acabarem todos no final da época com a mesma pontuação, igualdade pontual. E depois aí é o mini campeonato. E nesse mini campeonato, o Chaves, neste momento, seria uma das equipas que ocupariam um lugar do pódio. Neste momento. Agora vamos ver o que é o futuro reserva. Agora, é importante que esta equipa regresse às vitórias imediatamente, que foi um muro no estômago esta derrota em Coimbra, mas os campeões vêm-se na adversidade. E esta equipa já demonstrou, porque veio um percurso fantástico de 11 jogos sem perder, os últimos 5 vitórias consecutivas, demonstrou que tem atributos, que tem qualidade para reiniciar uma nova série. E, como disse, eu repito, 4 vitórias, 12 pontos, garantem uma posição dos Chaves no pódio. Uma posição que, deixa-me dizer, eu vejo gente a dizer que o play-off não interessa. Mas não interessa porquê? Porque vamos jogar com uma equipa de divisão superior à partida melhor apetechada com melhores argumentos. Recordo, para os mais atentos, que a primeira vez que o Desportivo Chaves na sua história subiu à primeira divisão foi numa liguilha, não era play-off, numa liguilha, com um grande Rio Ave, um Rio Ave que tinha Bola, tinha Duarte, jogadores de grande qualidade, e o Desportivo Chaves subiu de divisão, e sendo que na altura o Rio Ave até tinha a padrinhá-lo o Major Valentim Loureiro. Mas o Chaves também tinha uma grande equipa, tinha uma boa equipa, como este ano tem uma boa equipa, e o que eu desejo é que os Chaves consigam um lugar de pódio. Depois, venha quem vier no play-off, são 90 minutos, e 90 minutos tudo pode, 90 neste caso não, são 180, porque será o jogo em 2 mãos, e depois sim, vamos ver quem é que tem argumentos, o Chaves tem ou não tem unhas para essa guitarra, que é regressar o mais rápido possível à Primeira Liga. Muito bem, Sebastião, Unhas tiveram as valentes transmontanas que este fim de semana garantiram a manutenção no Campeonato Nacional do Futsal Feminino. Sim, eu tinha dito a semana passada que era uma questão de jornada, mais jornada, menos jornada, que as valentes transmontanas iriam carimbar a manutenção. Parabéns à Ruth Carvalho, parabéns às valentes transmontanas que representaram tão bem e que foram orgulhosamente a embaixadores do Desportivo Chaves no futsal feminino. Esperamos de facto que desfrutem e gozem deste momento, e obviamente que ainda faltam algumas jornadas, faltam alguns jogos que vão desfrutar, que tenham prazer pelo jogo, porque o objetivo da época está conseguido, e agora o Chaves, a estrutura diretiva, pode começar já a preparar a próxima época com maior tranquilidade. O não tão positivo foi o jogo do Montalegre com o Merlinense na última sexta-feira. É um jogo que tive a oportunidade de ver, e depois tive também a oportunidade de ver ao final, mais à tarde, os outros dos concorrentes do grupo, e parece-me que vai ter que pedalar muito este Montalegre, uma equipa que me parece que tem bons executantes. Não fez um bom jogo, não foi muito feliz, não foi uma partida muito conseguida, teve sempre grandes dificuldades no último terço ofensivo, teve sempre grandes dificuldades em criar perigo para a baliza do bem conhecido Rui Grego, que foi um dos cheios da baliza do Grupo Desportivo Chaves enquanto lá esteve. Mas também há que dizer que a equipa do Merlinense foi extremamente eficaz. Na primeira vez que chegou à baliza, cumpriu na segunda parte, acabou por marcar um gol. Depois acabou por ser feliz numa infelicidade de Ruben Neves a introduzir a bola na própria baliza. Mas parece-me a mim que no cúmputo geral a vitória assenta bem à equipa de São Pedro de Merlim. O Montalegre. Tem bons jogadores, tem bons executantes. Gostei particularmente de Vítor Alves, que já conhecia, um jogador do veterano, mas que ainda mantém intactas todas as suas qualidades, e sobretudo de Luan, um jogador que começou no lateral esquerdo, depois passou para médio e interior, e que jogou bastante bem, tem um bom pé esquerdo.
de alguma forma esperava muito mais de Vilmar, ele que é uma das grandes figuras da equipe, mas há que dizer que no todo esta equipa do Montalegre não esteve bem, não fez uma boa partida, quiçá por ser o primeiro encontro deste mini campeonato, onde é sempre importante ganhar o primeiro jogo. Mas vai ter uma vida muito difícil este Montalegre, até porque depois de São Martinho e Felgueiras, duas equipas que me pareceram, sobretudo neste jogo, superiores, quer a Merlim, quer o próprio Montalegre, mas isto foi só a primeira impressão, foi só um jogo. Ainda há muito jogo pela frente, sabendo que na próxima jornada o Montalegre vai ter que ter uma palavra a dizer que joga em casa com o São Martinho, e é imperioso, é fundamental ganhar esse jogo para manter bem viva a esperança de competir na próxima época na Liga 3, sabendo nós que só os 2 primeiros classificados é que irão conseguir esse objetivo. Vamos ver, até porque ao longo da competição a equipa do José Manuel Viagens já demonstrou competência para conseguir bons resultados, conseguir alcançar os seus objetivos, e é aquilo que faço votos que venha a conseguir no final deste play-off de subida. Muito bem, muito obrigada, Sebastião, uma vez mais pela tua análise ao desporto no Alto Tâmega. Obrigada a si que esteve desse lado, nós regressamos em breve.